pessoal, tudo bem? Nós vamos começar a nossa aula sobre tornozelos, pésitos, né, tão usados aqui no balé clássico. E vamos falar um pouquinho sobre as lesões, as possíveis lesões, cuidados também. É uma região que na dança nós temos que ter muita atenção. E nós vamos falar nessas duas aulas, vão ser duas aulas sobre isso. Na primeira parte nós vamos falar sobre as lesões, depois vamos falar sobre alguns cuidados e também visualizar melhor essas estruturas, tá? Então, a gente tem que entender que nosso tornozelo, né, nossos pezinhos lá, né, são compostos por muitos ossinhos, muitas articulações. Então, é uma estrutura bem complexa também, né? É tudo que as junções, né, joelho, pés, né, ombros, né? Então, assim, são estruturas mais complexas que exigem mais atenção. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar a nossa aula sobre tornozelos e pés. Teremos duas aulas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as lesões possíveis nessa região. Mas antes disso, vamos falar sobre nossa composição ali do nosso tornozelo, do nosso pé, né? O pé é formado por muitos ossos, muitas articulações, já vimos lá em anatomia. E no balé nós temos que ter uma atenção exclusiva aí para essa região, né? Uma atenção grande, por causa do nosso movimento excessivo de ponte, ponta flex, ponta flex, ponta flex. Nós utilizamos, é um movimento muito repetitivo na dança. O que pode gerar realmente diversas lesões aí. Quais lesões são as principais que podem ser geradas nessa região, né? Os entorses, né, os rompimentos, as tendinites, as joanetes, as fraturas, a fascite plantar, artrites e artroses, né? Então, vamos tratar primeiro ali do último, as artrites e artroses, que seguem a mesma linha de pensamento do que nós vimos no joelho, né? As artrites e artroses ou atingem a cartilagem ou a membrana sinovial, né? E nós também temos isso no nosso pé e pode atingir justamente pelo movimento repetitivo, né? Lembrando a diferença de artrites e artroses. As artroses atingem as cartilagens de forma degenerativa e as artrites geralmente vêm por uma inflamação, bactéria, fungos ou excesso de uso. E agora a gente começa a ver em relação aos entorses. Os entorses estão ligados diretamente a falta de força muscular, né? Quando você, ou descuido mesmo, né? Uma frouxidão ali, momentânea, né? Um pisar em falso, pode ser realmente ter um agravante, né? Então, o entorse ou pode acontecer de uma forma rotineira, né? Ou realmente, se isso estiver acontecendo de uma forma muito contínua, os entorses, pode ser realmente que a pessoa esteja com os músculos enfraquecidos, né, os ligamentos afrouxados, né, e existem inclusive cirurgias que são realizadas para melhorar, né, diminuir realmente esses tendões para que realmente a pessoa tenha mais firmeza. Os entorses, então, acontecem geralmente quando o pé vira para fora, geralmente esse movimento, né, deixa eu tirar aqui, ó, a imagem ali, ó, isso aqui no balé. Vamos transportar isso tudo aqui para dentro do balé clássico, estando numa ponta. Já vimos muitas bailarinas torcerem o pé assim, né? Por quê? Porque naquela região lateral, nós vamos ver na próxima aula, nós temos muitos ligamentos ali, né? E se a musculatura não tá bem fortalecida, né? Esse é o entorse principal ali, né? E ele pode evoluir até para uma fratura, né? Ele faz com que a sola vire ali, né? O pé faz uma inversão, né? E ali, como tem diversos ligamentos, ali pode haver ou uma luxação, né? Ou pode haver uma microlesão, uma micro-ruptura, uma ruptura total, ou até mesmo pode atingir em questão de ossos ali uma fratura. Nós vamos passar e vamos ver cada um desses, né? Isso pode acontecer numa aula de balé, ou até na meia ponta, né, gente? Quando a gente sobe na meia ponta, subiu meio errado, realizou um salto, caiu com o pé meio, né, falseando ali, os entorses são muito comuns. É difícil um bailarino que nunca sofreu um entorse, né? E na verdade na vida é difícil alguém que nunca sofreu um entorse, uma calçada torta, né, ou uma escada, alguma coisa que pisou em falso não realizou um entorse, né? Então a questão é a frequência que se realiza esse entorse. Dos entorses ali existem graus realmente, né? O primeiro grau de um entorse é realmente somente a virada, gera uma leve desconforto, fica alguns dias doendo, né? Mas não quer dizer que você rompeu alguma coisa. Já o grau 2 de um entorse, o grau 3,
são graus de rompimento, né? O grau 2 é um rompimento parcial, né? Aqui a gente até vê aqui nessa figura um rompimentinho parcial, nós vamos ver isso depois lá no 3D também, né? São microlesões dessa torção, às vezes não precisa realmente de uma intervenção cirúrgica, às vezes uma imobilização do pé mesmo, mas isso realmente enfraquece o movimento por um bom tempo, né? Então, uma lesão desse grau, né? E o grau 3 é uma ruptura total, né? Então, em vez de aqui estar só a metade, é como se rompesse o ligamento totalmente, né? Que coloca a pessoa em risco total de instabilidade. Então, é difícil pôr o pé no chão, é difícil movimentar, você já não consegue mais realizar esse movimento, porque já não existe mais ali os tendões, né? Não existe mais os ligamentos ali, tendões não, os ligamentos para realizar, ajudar, auxiliar esses movimentos ali, né? Um ossinho já não tá mais, lembrando que os ligamentos são para conectar mesmo os ossos, né? E sem os ligamentos ali rompido completamente, você já não tem essa estabilidade, né? A cirurgia pode ser necessária nesses casos para reparar os danos e é feito realmente, preferencialmente em atletas, né? Para a pessoa conseguir voltar à prática mais rápido. Algumas vezes, né, para pessoas comuns, às vezes é uma imobilização mesmo e o trabalho de deixar o corpo realmente fazer a regeneração ali, na verdade, a junção novamente. Às vezes não precisa de uma intervenção cirúrgica, mas em caso de atletas, bailarinos, né, é feito sim intervenção cirúrgica para uma melhora mais rápida. E uma outra coisa que pode acontecer vindo de um entorse também são as fraturas, né? Que são diferentes dependendo da localização. Aqui a gente vê o A, B, C, né? Localizações diferentes. E aqui a gente também vê desenhos diferentes, que é o que classifica muitas vezes as fraturas. Então, há diversas classificações de fraturas, né? Às vezes pode interferir, aqui tá vendo essa linha no meio aqui, pode interferir se fraturou na parte interna, se aqui nós temos ligamentos entre esses dois ossos. Se fratura, às vezes, aqui mais nesse meio, pode romper esses ligamentos também, se estão ligados para... se fez juntamente um rompimento de ligamento, isso vai decidir se você vai só imobilizar ou se você vai ter que ir para uma intervenção cirúrgica, né? Então, essas classificações aqui, o médico vai realizar com uma radiografia, né, com uma imagem de contraste, vai conseguir ver melhor e dizer o nível de fratura, né, e como a melhor solução. Depende também se o bailarino precisa voltar logo, se pode fazer um repouso, tudo isso, né. E a gente já falou também lá nos joelhos sobre a tendinite, né, e aqui também por fato de a gente ter tendões também, ter a estrutura, né, do pé é muito complexa ali, as tendinites também podem aparecer, que são as inflamações nos tendões, né, então, onde houver, na verdade, no corpo inteiro, onde houver tendões, pode haver uma tendinite. Acontece que, lembrando que a tendinite acontece às vezes por excesso de uso. Então, para o bailarino, a tendinite, as tendinopatias, né, podem acontecer mais no joelho, como a gente viu, como nos pés, pelo excesso de uso mesmo, pelo excesso de repetição do movimento, né? Então, a tendinite é importante entender que ela tem cura, né? E o tratamento deve ser feito com uma combinação, né, do repouso, aplicação de gelo, uso de remédios anti-inflamatórios e fisioterapia. Então, assim, o bailarino não é porque ele tem uma tendinite, que ele desenvolveu uma tendinite, que ele precisa parar de dançar e tudo mais, tá? A fascite plantar, que é o que atinge a fáscia plantar. O que é a fáscia plantar? É uma banda espessa de tecido aqui embaixo, tá vendo? É fibroso essa faixa de tecido aqui, né? E ele tem uma certa elasticidade e tudo mais, mas como a gente no balé, por que atinge mais? Porque esse movimento aqui, ó, de ponta, requer esse movimento. Vocês já sentiram aquela fisgada embaixo do pé? Às vezes pode ser a fascite também, plantar. Não quer dizer que você tenha já fascite, né? Mas pode ser sinais aí, né? Sinaizinhos de que tá precisando de uma atenção. Então, qual que é um sintoma que aparece na fascite plantar? Dores no calcanhar, porque tem essa ligação que geralmente é mais próxima, essa dor, essa inflamação aqui perto do calcanhar. Tá? Então, geralmente a pessoa sente, às vezes ao acordar, pôr o pé no chão, sente esse incômodo. Então, a fascite plantar, a causa mais frequente é a dor ali no calcanhar, como eu acabei falando, e afeta em torno de 3,6% a 7% da população. O seu pico de incidência ocorre entre 40 a 60 anos, às vezes bailarinos podem realmente sentir precocemente
pelo excesso, às vezes, de uso dessa região, né? Mas é normal, às vezes, na população, em torno de 10, menos de 10% aí da população, às vezes, vai ter uma fascite plantar, né? Atinge igualmente mulheres e homens, tá? E é com uma idade um pouquinho mais avançada que o pessoal começa a sentir, e o primeiro sintoma que sente é uma dorzinha no calcanhar. E a fascite plantar, ela também requer repouso, né? Requer fisioterapia para haver uma melhora. Se a pessoa começa a sentir essa dorzinha no calcanhar e ela ignora, né, que é uma dor aguda no momento, né? A pessoa começa a ignorar porque passa e volta, pode sim virar uma dor crônica futuramente. Uma dor crônica é aquela dor que sempre está ali e não para, tá? Vamos falar um pouquinho, descendo um pouquinho, né, nós falamos aqui sobre essas estruturas, né? Lembrando aqui nessa parte anterior também, as tendinites podem acontecer, né? Nós temos bastante tendões, ligamentos aqui, pode acontecer, estou mostrando aqui, aqui só tá os ossinhos, mas imaginando aqui que temos bastante estruturas aqui que pode acontecer isso. Vamos falar da joanete, que é uma coisa que atinge 90% dos bailarinos. Gente, 90% dos bailarinos. Eu acredito que se a gente tem uma lesão, uma coisa que atinge no balé são as joanetes e podem realmente interferir no rendimento desses alunos, tá? A joanete, na verdade, ela é considerada hereditária, tá? Então, assim, não é uma questão, a pessoa desenvolve porque faz balé, ela é hereditária. Acontece que o balé, pelo fato da sapatilha de ponta, né, pra gente apoiar no dedão ali só, ter essa pressão, né, os fatores hereditários acabam sendo, vamos dizer assim, estigados, né? Se você tem qualquer tendência a ter, mínima que seja, né? Isso é mais aflorado. Então, assim, no balé, os médicos, inclusive em pesquisas, não sabem dizer se é só o fator hereditário. Provavelmente não, é a prática também. Porque realmente 90% dos bailarinos vão ter problema ou tiveram já problema com joanete em algum momento. Então, o que é a joanete? Né? É uma deformidade aqui nos ossos, nos ângulos dos ossos, né? Que torna aquela protuberância na lateral aqui, né? E como a gente depende desse dedão aqui, né, para realizar a ponta, a sapatilha de ponta, se interfere diretamente no rendimento dentro do balé clássico. Então aqui, gente, aqui a gente consegue ver a sapatilha de ponta, a forma como apoia o dedão, e aqui a gente já vê claramente que essa bailarina já tem joanete aqui também, né? Então, assim, essa posição aqui, ó, todo o nosso peso no nosso corpo acaba afetando aqui nesse dedo. Então, é lógico que a sobrecarga em cima desse dedo aqui pode gerar esse desvio, né? O osso pode não aguentar ali e esse desvio. Então, percebem qual a importância do fortalecimento muscular. Então, quanto mais forte o músculo, menor risco. A joanete é o fator, vamos dizer assim, o vilão ali que atinge 90% dos bailarinos, independente do trabalho de força muscular ou não, né? Então, uma coisa realmente uma lesão aí, né? Porque é uma lesão, né? Dentro da dança, é considerado como uma lesão dentro da dança, porque é muito alta a incidência, né? Então, não é só uma questão de fator genético. Comparado a uma população geral, é muito alto o índice de incidência dentro do balé clássico, né? Então, coisas que pode contribuir no balé para ter joanete, né? Rolar os pés internamente, ou seja, esse pé aqui, né? Sabe quando o aluno tá fazendo na meia ponta, vamos tirar esses dedos aqui, ó, colocando na meia ponta, o aluno vira o pé para dentro assim, ó, pode realmente estar sobrecarregando ali em cima dos ossos, né? Andar com os pés para fora, né, em andeor, porque o aluno faz isso aqui e joga o peso para frente já forçando esse osso aqui também, né? Fraqueza nos músculos que controlam o dedão, né? Então essa musculatura aqui, ó, falta de trabalho, então trabalho de meia ponta é extremamente importante realizar no chão, na barra, com apoio, muito tempo, muitas repetições, né? Então aqui, gente, a gente tem que pensar no trabalho preventivo ou diminuir o ângulo dessa joanete, vamos falar dessa forma, né? Já que vai ter uma incidência altíssima, né? Fraqueza dos músculos intrínsecos do pé, né? Apoio sobre o dedo grande no tandi, especialmente para a seconde derrière. Então, assim, fazer esse apoio sempre forçando esse dedo, fazendo isso aqui para fora, né? Reduzindo a mobilidade do dedão quando a meia ponta. Então, sabe quando você realiza a meia ponta e você, em vez de você expandir no chão, você contrai,
quando você contrai, você tá jogando a carga aqui também, ó. Tá? Então, isso é uma coisa importante desde pequenininho de fazer essa correção, né? E a amplitude de ponta limitada, né? Então, assim, quando a gente não tá realizando esse trabalho, né, acaba jogando realmente a carga, principalmente ali, mais forte aqui nessa região. Então, nessa aula aqui, eu deixo um questionamento da seguinte forma: quais cuidados devemos ter como precaução para evitar esse tipo de lesões, né? A resposta para todas essas lesões que a gente tem falado é sempre a mesma, mas como realizar tudo isso, né? O que você precisa mudar nas suas aulas? Comece a pensar o que você precisa fazer para evitar todo esse tipo de coisa. Lembrando, o balé por si só ele pode gerar alguns tipos de lesões, mas nós podemos evitar com um trabalho preventivo, acompanhamento ali, trabalho sério realizado evita bastante coisa. Hoje em dia, as incidências de lesões dentro da dança têm diminuído bastante devido a esses estudos, devido a esses acompanhamentos que a gente pode realizar. Na próxima aula, nós vamos ver todos esses aspectos lá nas nossas imagens 3D, tá bom? Um grande abraço e até mais!